De volta aqui com o seu Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. E o nosso câmera hoje, vou te contar, hein, Chapolin? O William tá mandando ver aqui. Se tiver, hoje, se desse uma o olhada Bedak nunca aqui. ajoelhou pra fazer imagem aqui. O William ajoelhou. Muito bom. Dá uma olhadinha aí, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Só pra... não, aqui tá fera. Esse William aqui tá mandando bem hoje. E o Thiagão, hoje o Thiagão também mudou de posição. Né? Hoje eles estão revezando aqui. Em clima olímpico, revezamento. Isso aí, tá certo. Nesse comecinho de bloco, você confere o De Passagem. Se liga. E aí, galera do Conexão, tudo bom com vocês? Está começando mais um De Passagem com as principais e melhores dicas para você que gosta de colocar o pé na estrada. E hoje nós estamos em um lugar muito especial. Nós estamos em Nova York, uma das principais cidades dos Estados Unidos e, por que não, do mundo. E eu estou aqui no coração da cidade, no Central Park, um lugar que é frequentado por muitos turistas e nova-iorquinos para relaxar, passear, caminhar e ficar em contato com a natureza. E eu tenho algumas dicas para você que sonha em conhecer essa tão linda cidade. Bom, primeiro vamos falar na questão do dinheiro. Você tem que guardar uma grana para vir conhecer essa cidade. É uma das mais caras dos Estados Unidos, mas tem algumas maneiras de você economizar. Na hospedagem, por exemplo, você não precisa ficar na ilha de Manhattan. Você vai ficar mais longe dos atrativos, dos principais destinos, mas você vai economizar uma boa grana na questão de hotel ou uma pousada. Na questão de alimentação, procure as comidas chinesas, as famosas Chinese food, porque você vai comer bem por um preço bem em conta. Na questão dos preços dos passeios, você pode buscar o New York Pass, que é esse cartãozinho aqui. Ele é um cartão que você pode comprar por 1, 2, 5 dias e tem a entrada de vários lugares incluída nesse cartão. Ou seja, você pode ter uma economia de 60% dependendo dos passeios que você vai fazer. Na questão de lugares para visitar, olha, são muitos aqui em Nova York, eu vou contar para vocês, é difícil escolher um. Mas se você tem poucos dias na cidade, eu aconselho você a fazer os principais destinos, como a Baixa Manhattan, onde está o Memorial do 11 de Setembro, que conta toda a história dos atentados. É um memorial lindo, que foi muito bem feito pelos americanos. Você pode conhecer o Wall Street, o coração financeiro da cidade, e dar uma volta ali por baixo, perto da Brooklyn Bridge, aquela ponte magnífica que aparece em vários filmes. Tem a Estátua da Liberdade, que você não pode deixar de visitar. Tem muitos cruzeiros que não param na ilha, você pode economizar tempo não parando na Ilha da Estátua da Liberdade, mas passando perto dela e podendo tirar sua foto e matar sua curiosidade. O novo World Trade Center foi construído também na cidade, possui uma visão linda de toda a Manhattan. Também existem os prédios famosos como o Rockefeller Center e o Empire State, que também tem os seus mirantes e são muito visitados. Valeu, Eric, obrigada. E ó, lá no nosso Facebook tem as dicas aí para você conferir quantas vezes você quiser e compartilhar com seus amigos também. facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tá? Conexão Jovem Oficial, não só Conexão Jovem, porque daí tem outros perfis, aí a gente não vai conseguir falar com você, né? Tem que ser o oficial. Aliás, falando em Facebook, Chapolin, manda aí os seus recadinhos da galera que já está participando. Tem muita gente participando e tem uma pergunta que daqui a pouquinho eu vou fazer para você, Thiagão, que o cara aqui tá faltando um pouco de fé para ele está duvidando um pouco das promessas de Deus. Então, uma palavra legal para esse telespectador que está nesse momento difícil aí, a gente pudesse passar uma mensagem legal para ele. A Rayane Lívia, ela diz o seguinte: sempre comento no Instagram e a Bianca sempre lê meus comentários. Ela agradece, fala thanks. Já no clima aqui do De Passagem que estava em inglês. Agora desafio o Thiago a me dar meu recado aqui no Conexão. Estou colocando fé no seu alô. Olha aí. Beleza, você teve fé, só fé eu estou lendo seu comentário. Mas tem muita gente que está aproveitando o gatilho da fé para pedir para eu ler o comentário. Quer ver outro? A Lorena Souza, ela disse que fé é ter a certeza que vocês vão ler o meu comentário. Então, assim, a galera está com fé, eu estou lendo o comentário. Quem está com fé, eu vou ler comentário aqui. É só postar que está com fé e eu leio. E olha só, o Edivan, ele disse que é o pastorzão pop das meias. E ele coloca uma música aqui bonita também. E o Edivan é lá da minha igreja. É da sua igreja? Olha aí, você é pastor em Vinhedo, né? Vinhedo. Pô, manda um abraço aí pra galera de Vinhedo. Aqui, ó. Pessoal de Vinhedo,
Um abraço para vocês. Vinha de Louveira, né? Que são as duas cidades onde eu sou pastor lá. Abraço. Ô Bia, e tem inclusive aqui a dica para parar o soluço. A dica da Mari, a nossa produtora, deu certo, mas obrigado pela galera que está compartilhando, porque é menos a Luciene... ousado do que plantar bananeira, essas Não, coisas? a Mari, ela queria que eu tomasse água descendo de rapel aqui no estúdio. Mas a Luciene Piani diz o seguinte, tá falando que é mentira, né? Oi, Chapolin, é só você respirar devagarzinho pelo nariz, fechando a boca. Sério, funciona. Sério? Aquele negócio de levar susto, plantar bananeira, beber água com o nariz tampado. Cada um tem que ter fé, eu acho, tem que nessas ter dicas, fé, né? viu? Quero mandar um abraço aqui para a galera que está participando através do Insta, @PG Conexão, esse é o nosso perfil. A Luciene Nascimento, manda um abraço aqui para mim, a Luciene, meu esposo Evandro, e para o meu clube também de desbravadores Muralha. Ela é de Beberibe, Ceará. Ainda a Raíssa Torres, estamos ligadinhos. Manda um abraço aqui para o meu namorado Rafael Coutinho, está assistindo o programa. Manda um abraço aqui para minha família Lacerda, de Uberaba. Estamos de sala cheia assistindo. É a Cristina Lacerda, né? Uberaba? Uberaba, Minas Gerais. Olha, estão comendo pão de queijo? Ai, que delícia, um queijinho, né? A Cláudia Abadias também está participando aqui. Quem mais? O perfil Pimente Laucilene. Manda um abraço aqui, Bianca. Um abraço para você, Pimente Lauciene, com o seu perfil aqui no Instagram, né? A fé move o agir de Deus com certeza. É a Sandy Canv. Tá participando aqui com a gente. O Anderson também participando aqui. A diferença entre esperança e fé? Interessante, porque eu acho que as duas coisas estão interligadas, né, Tiago? O que a gente pode falar de esperança e fé para o Anderson aqui? A esperança, ela tem uma relação apenas com o futuro, né? Talvez a gente pudesse pensar assim. A esperança, ela é algo que diz respeito apenas ao futuro, é uma relação com o tempo apenas e o tempo futuro. A fé ela tem a ver com as minhas experiências passadas, ela tem a ver com a minha maneira pela qual eu entendo o presente. E até eu acho que a relação que existe entre fé e esperança tem muito a ver com essa coisa de que pela fé eu acredito nas promessas que alimentam a minha esperança. E assim a gente pode pensar, mas se a gente tiver que delimitar alguma coisa, a esperança dessa maneira, a esperança é a minha relação com o futuro, que são coisas que vão vir e eu espero que elas aconteçam. Mas a fé tem a ver com isso, tem a ver com os elementos que eu recebi do passado, tem a ver com os feitos de Deus do passado, tem a ver com aquilo que eu aprendi de Deus, que eu tenho aprendido no futuro e com a minha maneira de ler o presente, né? A minha maneira como se relaciona com o presente. Tem até um autor brasileiro que fala, né, que a esperança é a mãe da fé, né? Porque não tem como você ter fé sem ter esperança, né? As duas coisas estão bem interligadas. E eu achei até uma coisa interessante, que falando aqui do negócio das dicas para passar o soluço, né? E aí o Chapolin falou a respeito de ter fé, né? A gente tem que ter fé nessas dicas aí, né? E é uma coisa interessante que você falou, porque isso abre uma crença também que as pessoas têm, que não importa no que você acreditar, o que importa é você ter fé. E esse é um negócio importante porque a gente coloca uma força na fé que ela não tem nela mesma. A fé, ela só é o que é dependendo do objeto onde você a deposita. Eu posso ter fé em qualquer coisa? Posso. A recompensa dessa fé depende em quem eu a deposito. Então, se eu simplesmente disser o seguinte, não, daqui para frente eu acredito que esse sofá aqui, eu vou fazer culto para ele, eu vou crer que ele vai responder minhas orações. Eu posso fazer isso? Posso. Mas o fato de eu crer muito não quer dizer que esse sofá vai se tornar capaz disso. Então, a fé, ela não tem o poder de tornar qualquer coisa um agente que responde, que interage, que atende os meus pedidos e por aí vai. A fé precisa ser colocada no objeto, precisa ser depositada na pessoa correta. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para ver se a gente tem não uma solução, mas pelo menos a gente discutir um pouco sobre isso. Muitos jovens que vão à igreja ou que estão participando de uma comunidade cristã, se envolvem com uma comunidade cristã, né? Tem uma religião, eles ficam, mas a permanência deles é pouca. Então, a gente tem, não vou saber dizer aqui as porcentagens, enfim, dá para eu pesquisar num outro programa, eu trago aqui. Mas eu já li alguns artigos dizendo, até na nossa comunidade,
cristã, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, entra sim. um número de jovens e sai muitos jovens também. E isso é uma realidade de muitas igrejas, inclusive a Igreja Católica. Nosso Brasil é 80% dos cidadãos brasileiros são católicos. Agora, fé tem a ver com religião, porque muitos jovens saem e falam, eu tenho fé em Deus, eu acredito, mas esse negócio de religião é pra mim, na boa, não quero mais não, tá me prendendo, não tá legal, não tô me sentindo aceito, não tô me sentindo confortável, vou ficar com Deus e minha fé, ele é meu brother e tal, e tamo junto. E aí? Bem, se der certo para alguém, tudo bem, né? Mas assim, e eu acho que até pode ser que dê certo em um momento. Eu acho que tem uma outra coisa também importante, que todo jovem que em algum momento se torna crítico ou passa a fazer reflexões sobre o seu exercício de religião, independente qual seja, eu acho que isso é super importante. Super importante em algum momento eu pensar, essa religião que eu tenho, esse sistema de crenças que eu abracei, é meu mesmo? Ou me foi passado e eu simplesmente peguei? Eu acho que isso é importante fazer isso. Agora, uma coisa que é importante pensar é que, independente da religião, a fé em Deus, ela é construída, ela se expressa, ela é solidificada e ela cresce dentro daquilo que Deus quer, da maneira como Deus quer. Quando eu sei coisas sobre Deus e sei que esse Deus que me criou e tudo mais, eu tenho informações sobre Ele e eu sei que esse Deus me chama para viver em comunidade, me chama para viver relacionamentos em uma comunidade de fé, eu simplesmente dizer, não, eu vou continuar crendo em Deus, eu vou continuar tendo fé, mas não quero isso mais para mim, alguma coisa está em conflito, não dá para conciliar as duas ideias. Não, eu não quero mais saber de estar junto com as pessoas, mas eu tenho fé. Você tem fé no quê? Essa fé, ela está parada em algum lugar, ela parou em algum momento. Porque é uma fé que se desenvolve, amadurece e ela vai me levar para viver aquilo que Deus quer que eu viva. Entre outras coisas, Deus quer que eu viva dentro de uma comunidade de fé, que é onde eu partilho a minha fé, alimento a fé do outro com as minhas experiências, ele alimenta delas e assim com a minha compreensão de Deus eu ajudo o outro, ele me ajuda e assim por diante. Interessante. Então, sabe? Agora, mais uma questão que eu acho muito engraçado. Quem nunca orou ou fez aquela oração assim, Senhor, aumenta a minha fé? E aí, Deus aumenta a nossa fé? Ou isso é responsabilidade nossa? Ou isso vem dele? Como que é isso? A fé é um dom de Deus. A gente não crê por nós mesmos. A fé é um dom de Deus. Quando a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça de Deus, através da fé, na graça, né? Ela não está colocando um pouquinho de mérito na gente, né? Olha, eu já dei a graça e você vem com a fé. Não, a fé é um dom de Deus. E ele dá os caminhos para essa fé se desenvolver. Mas o desenvolvimento dessa fé é o uso de liberdade, né? Eu tenho que usar a minha liberdade para isso. E como é que eu uso a minha liberdade para isso? Se a fé vem pelo contato com a palavra, se a fé vem pelo quanto que eu conheço de Deus, então eu posso aumentar, eu posso crescer em fé? Posso. Sempre que eu cresço no conhecimento de Deus, eu vou crescer em fé. Sempre que eu aprendo mais sobre Deus, sempre que eu conheço mais sobre Deus e permito que essas novas realidades de Deus impactem a minha vida, não adianta eu conhecer sobre elas precisam impactar a minha vida. Eu conheci, eu descobri sobre Deus. E como é que isso impacta a minha vida? Toda vez que eu faço exercício, eu estou crescendo em fé. Porque eu estou conhecendo mais coisas sobre Deus e permitindo que esses novos conhecimentos impactem a minha vida. Mas não é algo que simplesmente vai surgindo aqui, né? Eu oro pedindo para que Deus aumente a minha fé e ela vai crescendo, né? Como o João e o pé de feijão, né? Plantou lá a sementinha, ela vai ficar gigante. Não, é um exercício de conhecer cada vez mais a Deus. E isso é exercício de vontade. Eu preciso escolher fazer isso. Preciso escolher ir por esse caminho de desenvolver minha fé. O Chapa mesmo falou, né? A fé é um músculo, né? Isso que eu ia citar aqui. É como um músculo, né? O músculo da fé. Se você não trabalha ele atrofia. Se você trabalha ele com muita intensidade, você faz com que ele expanda. É mais ou menos isso, tá, Tiagão? E assim, né? E a academia da fé seria a Bíblia, de Deus. É o Alter, né? O Alter. Mas eu acho bacana pensar assim, que os nossos, nessa fé que se desenvolve, que é esse músculo, a gente pode
usando a palavra, conhecendo cada vez mais, mas quando eu penso o seguinte, que a minha fé, ela se desenvolve à medida que eu conheço a Deus e que esse Deus é eterno e eu sempre vou ter algo para conhecer a respeito dele, então a minha fé é um músculo que pode se desenvolver Exato. sem fim, assim. E até uma outra aplicação com relação à atividade física aí, que o Conexão Programa Jovem, todo mundo que está conectado com a gente aí, é o cara ligado, faz atividade física que nem a Bia, que está correndo todo dia. Quase todo dia, mas tô. Para de, por exemplo, a Bia já está com um condicionamento bem melhor do que ela tinha quando ela começou, né? Mas se ela fica 1, 2 semanas sem correr, ela vai voltar, ela vai estar totalmente fora de forma. Eu já fui subir a escada, ela já sentiu. Você viu, né? Você sentiu que já estava ofegante. Então seria mais ou menos isso, né, Tiagão, também. A fé, se você, tudo bem, você exercitou, você está cheio de fé. Mas daí você começa a desanimar, não desanimar, mas começa a ficar mais relaxado, para de estudar a palavra de Deus, de meditar, meditar no sentido de buscar a Deus, de orar e tal. Você também vai atrofiando a fé novamente, não é isso? Porque assim, é uma coisa interessante. Precisa essa manutenção, né? E a gente acha que orando, Deus aumenta a minha fé, é uma responsabilidade dele. Exato. Tô mal aqui, aumenta a minha fé, né? E a gente não faz nada. E quando a gente faz uma oração dessa a Deus, o que ele vai fazer é colocar a gente em contato com a palavra, né? Tá, você quer? Então tá, eu vou me revelar para você, entendeu? Só que nessa questão de às vezes a gente ficar meio desleixado, a fé vai minguando, porque assim, as coisas que eu sei sobre Deus, eu posso continuar sabendo delas, elas Exato. vão apagar da minha mente. Mas no contato com Ele, eu me torno capaz de fazer com que essas informações, como eu disse, elas impactem a minha vida de verdade. Quando eu me afasto ou vou diminuindo essa busca de Deus, o que vai acontecendo é o seguinte, eu continuo tendo as informações, mas elas parecem que já não se encontram mais com a minha realidade. Exato. Muito bem, a gente já está terminando aqui o segundo bloco, então a gente vai para um intervalinho, mas depois, no terceiro bloco, tem algumas questões interessantes. Por exemplo, questionar e duvidar. Será que tem diferença? Será que eu me colocando diante de Deus na dúvida, isso é falta de fé? E eu questionando, isso é falta de fé? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Tem a fé do ateísmo. Um ateu, por exemplo, pode ter fé? Isso não é antagônico? Existe, será essa possibilidade de um ateu ter fé? Também a gente vai citar aqui um personagem bíblico que foi o pai da fé, né? A gente vai falar de Abraão aqui e rapidamente tirar algumas lições aí do relacionamento que ele tinha com Deus, tá bom? Não sai daí, o terceiro bloco, acredite, tenha fé, ele chega em 2 minutos. Olá pessoal, meu nome é Victor, estou falando aqui de Cidade do Leste, Paraguai, a cidade das compras, e gostaria de convidá-los a curtir a página do programa Conexão Jovem no Facebook e também a seguir-nos no Instagram, @PGConexão. E o abraço vai para a Dona Beta, do Rio de Janeiro, quem sempre está conectada ao canal da Esperança. Beijos!